Muito bem, agora é comigo, agora é com o Guilherme nesta sexta-feira, né? Sextou, o melhor dia da semana aí, ela sempre chega, né? Demora, mas chega. E estamos aqui mais uma vez com o nosso programa, né? Sempre com entrevistas muito engraçadas, às vezes polêmicas. Vamos ver qual que vai ser a pegada de hoje com Michael Silva. Polêmicas? Polêmicas. Adoro. Eu não gosto muito, não sei. Eu também não gosto. Tudo bem, Michael? Tudo bem, Guilherme. Boa tarde para você. Início de noite já, mas a gente está aqui, né, para levar um papo. Eu espero que descontraído, espero que as saias justas não sejam tão justas assim. É bom quando é justo. Mas não muito, né? Porque muito justo aperta. Vamos lá, vamos contar um pouco de história e vamos falar um pouco de tudo, né? Michael Silva, que também é nosso colega de imprensa, né, jornalista, repórter da Rede Massa, assessor da Câmara de Vereadores aqui de Francisco Beltrão. Já tem um passado aí de quantos anos aqui em Beltrão, na imprensa? Oficialmente, como imprensa aqui em Beltrão, são 4 anos. 4 uma anos. Passagem lá em 2016, curta, né? Mas vim para cá em 2016, fiquei alguns meses, acabei voltando, né? Saindo do Beltrão. Em 2019 voltei já como imprensa e estamos aí até hoje. Passei por alguns veículos de comunicação que a gente vai contando no decorrer da nossa conversa. Certo. Agora, Michael, como é que começou assim seu contato com a imprensa, assim? Porque você vem lá da fronteira, né? Você vem lá de Barracão, né? Que eu acho que começou lá, né? Como é que foi isso? Começou lá. Lá na fronteira existem ainda 2 jornais impressos. Um deles é o jornal Tribuna Regional, que foi onde eu comecei a trabalhar. Uma oportunidade que, numa ocasião, lá eu trabalhava num lavacar. Lavava carro. Eu tinha 12 para 13 anos. Aí um belo dia... Começou cedo, hein? Começou cedo. E nesse lavacar eu já comecei com uns... Na verdade, eu comecei a trabalhar no lavacar com 12 para 13 anos, né? E depois, com 16, eu fui pro jornal. E daí um dia, tava por lá, né? E daí o jornal, o Tribunal Regional, era cliente desse posto. Tinha uma frota lá, 4, 5 carros, eles lavavam com a gente lá. E daí, nesse contato com o pessoal por ali, um dia, do nada lá, perguntei para um dos funcionários do jornal, falei, tô querendo mudar de emprego, dar uma mudada e tal, não tem nada para mim lá. Ele falou, cara, eu acho que eu tô precisando de alguém para vender assinatura. Vai ser um vendedor de assinatura aqui na cidade. Pensei, muito pior do que lavar carro, não deve ser. Então, vou lá dar uma olhada. Falei, não, beleza, vai lá, conversa com o Sérgio, que era o proprietário do jornal, né, o diretor, conversa com ele lá. Aí fui lá, conversei com o Sérgio no outro dia e aí começou. Entrei no jornal como vendedor de assinatura. Só vendia. E daí pra frente foi indo e pouco tempo depois já estava na reportagem, né? Passou ali alguns meses, 2, 3 meses, eu acho, um dia fui para cobrir um furo. Né? Tinha um evento lá, um festival de música e não tinha ninguém para ir. Eu tava por lá, hoje à noite consegue lá só tirar umas fotos pra gente lá? Falei, consigo. Me deram uma câmerazinha digital, fui lá, tirei umas fotos do evento, beleza. Depois vai num outro. Aí um belo dia falaram, vem cá, vamos fazer um teste contigo na redação. Escreve essa matéria sobre tal pauta que foi feita lá. Redigi o texto, aí o pessoal lá da redação, eles deram uma olhada, falaram, não, o texto até que tá legal. Aí o Sérgio, que era o proprietário do jornal, chegou lá, olhou o texto, falou, vem cá. Me levou lá para a sala dele, que nem a gente tá aqui. Sentou, falou, agora senta aí, que agora nós vamos falar sobre escrever texto de jornal. Aí eu até então, sabia escrever o básico, eu tava ainda na escola, né, no ensino médio ainda. E aí ele começou a me orientar. Olha, assim, assado, algumas dicas de língua portuguesa mesmo, né? Explicando como é que fazia, como é que não fazia e tal. E ali que foi começando. Isso eu tinha 16 anos. Com 19, eu era o chefe de redação do jornal. Poxa, porque tem uma grande diferença você escrever um texto normal e escrever um texto para jornal, né? É bem diferente. Mas com 19 anos já era chefe de redação do jornal. Eu era o chefe de redação do jornal. Aí eu trabalhei no jornal de 2010 até 2015. Aí em 2015 acabou surgindo uma oportunidade aqui em Beltrão, na TV Beltrão. Aí a oportunidade parecia boa, a promessa era bem interessante. Eu também trabalhava, além da parte do jornalismo do jornal, eu também trabalhava no comercial, vendia. Né?
me vendia consideravelmente bem, tanto que 60% do meu salário era basicamente comissão de venda, né? Aí, com base nisso, o pessoal da TV Beltrão, né, lá do Diário da Informação, me fizeram uma proposta. Olha, vem trabalhar com a gente aqui e tal. Divide aí o dia, metade do período, meio-dia jornalismo, meio-dia comercial. Aí acabei aceitando a proposta. Vim para cá, aí trabalhei 2 para 3 meses na TV Beltrão, só que aí teve ali um certo desentendimento, né, do que eu esperava com o que na prática estava acontecendo, né, não fechou aquilo que estava proposto. As suas expectativas. Eu até falei, olha, eu acho que eu não estou satisfeito com o que eu estou recebendo e vocês podem também não estar satisfeitos com o que eu estou entregando. O nosso acordo não era bem assim, então eu acho que é melhor a gente parar por aqui, né? Mas não foi nessa época que você trabalhou com o Leonardo? Não, foi depois. Depois vamos saber mais alguns detalhes. Aí então acabei, né, eu tive até um desentendimento, de certa forma, um pouco pessoal, enfim, acabei saindo da TV Beltrão, voltei lá para Barracão, né, e voltei a trabalhar no jornal. Aí trabalhei no jornal mais alguns meses e surgiu uma nova oportunidade, dessa vez lá em Santo Antônio do Sudoeste, na Rádio Entre Rios. Fui chamado lá para trabalhar na Rádio Entre Rios, uma proposta que profissional e financeiramente era bastante positiva para mim e eu acabei aceitando. Somou lá o profissional como financeiro, que era ótimo, e eu tinha lá 20 e poucos anos também, era excelente, né? Aí acabei indo para Santo Antônio. Trabalhei 1 ano na Rádio Entre Rios, no jornalismo. Eu fechava o jornal no meio-dia, fazia, enfim, um pouco de tudo por lá. Aí depois de 1 ano eu acabei saindo da rádio e indo trabalhar na prefeitura de Pranchita, cidade vizinha ali, poucos quilômetros de Santo Antônio. Trabalhei por mais 1 ano na prefeitura de Pranchita como assessor de comunicação da prefeitura. Foi o meu primeiro contato ali direto, né, pelo menos com assessoria de comunicação. Como é que é ser assessor de uma prefeitura como Pranchita? Cara, eu acredito que seja mais fácil que uma prefeitura como Beltrão, por exemplo. A gente supõe, né? Mas agora não pensa que é fácil, que é só tranquilidade, porque está longe disso. Porque cidade pequena, sabe, e não que eu esteja falando mal da nossa região, sim, forma sim, nenhuma. sem desmerecer Mas ninguém mais. Cidade pequena não tem uma cultura de ter, né, grandes movimentações relacionadas à comunicação. Sim, né? sim. O pessoal do meio da comunicação, aqui o portal, as TVs, as rádios, sofrem ainda um pouco com a própria questão comercial. Sim. Porque muita gente acha que um valor que quando você apresenta uma proposta, a pessoa acha que aquilo lá é muito para um serviço que vai ser oferecido. Então as pessoas não têm uma noção muito grande ou muito ampla do que é a comunicação, dos benefícios que isso traz e tudo mais. Então, assim, não era difícil trabalhar na prefeitura de Pranchita, mas era um pouco mais complicado moldar aquilo para um formato um pouco mais atual. Porque o pessoal estava bem acostumado lá com aquele modelo antigo, que só tinha a rádio, cidade pequena não tem TV, quando muito tem um jornal, isso se o jornal não é da cidade vizinha, que só circula por ali, e tem rádio, sabe? E a comunicação das rádios, ela não é tão, pelo menos das cidades menores, não é tão ampla como é aqui em Beltrão, por exemplo, é um pouco mais limitado, é um formato um pouco diferente de trabalhar. E eu também já tinha uma dimensão do que era na prática o trabalho em um jornal e um pouco de experiência ali, alguns meses de experiência com televisão e aquela experiência com uma rádio. Agora, transformar aquilo para dentro de uma prefeitura foi um pouco mais complicado no início. Porque você passa para o outro lado do balcão, né? Exatamente, é o que eu ia dizer. Eu era até então quem recebia informação e transformava em notícia. Dali eu passei a ser fornecedor daquele conteúdo para os meios de comunicação. Mas foi uma escola, sabe? Eu aprendi bastante. Aí depois de trabalhar mais ou menos 1 ano também na prefeitura de Pranchita, passou um pouco de 1 ano, acabou surgindo uma oportunidade aqui em Beltrão. Aí eu já estava namorando e tal, a Andressa também recebeu uma proposta para trabalhar aqui em Beltrão e na mesma semana, praticamente, questão de 4, 5 dias depois, por pura coincidência, ou destino, Deus, enfim, sei lá, quem foi que interviu, mas eu acabei também recebendo uma proposta para vir para Beltrão novamente. A Andressa é de Pranchita? De Pranchita. Conheci ela lá. Mas tem uns boatos aí que antes de você conhecer ela, você era o maior pegador lá em Pranchita. Não só em Pranchita, toda a fronteira. De Barracão a Capanema. Mantenhamos o foco na trajetória profissional.
Eu tinha 22, 23 anos, eu era solteiro, eu morava sozinho. Eu não ia ficar em casa assistindo Netflix. Tem que torar o pau, né? Pelo menos não sozinho. Aí, então, acabamos vindo os dois para Beltrão. A família dela meio contrariada por causa de umas experiências anteriores dela também lá, que não foram lá as mais agradáveis. Era um relacionamento relativamente novo, questão de 2, 3 meses, e daí, beleza, eu vou para Beltrão, pois é, eu também tenho que ir, o que vamos fazer? Vamos pagar 2 aluguel? Não, vamos morar junto, pô, né? Aí a mãe dela não queria, achou meio ruim, porque daí o ex dela tinha feito praticamente a mesma coisa, só fez cagada, enfim e tal. Daí até eu provar pra mãe dela que eu não era aquele otário lá, foi um pouco mais complicado. Gostei da colocação. Mas enfim. Viemos aí pro Portal de Beltrão. Né? Comecei a trabalhar no Portal de Beltrão, recém-aberto. Né? O Antônio, que é o diretor do Portal Tri, do Portal de Beltrão, enfim, me chamou e falou, olha, eu tô abrindo o Portal em Beltrão, tal, tem uma oportunidade pra ti lá. A gente conversou, alinhamos alguns pontos e tal, falei, beleza. Vim para Beltrão, o portal entrou em funcionamento, nós botamos funcionar. E o Portal de Beltrão veio com uma proposta diferente também do que aquilo que se tinha aqui em Beltrão, porque aqui também não tinha, lá em 2019, ainda uma cultura muito relacionada a portais de notícia. Tinha o PP News, tinha o portal RBJ, que era ativo, mas não era, tipo assim, a principal fonte de informação das pessoas à internet. Tava bem no começo, né? Bem precoce. Porque muita gente tinha ainda, hoje em dia se tem, mas a gente consegue separar. Sim. Né? Separar um portal sério de um portal fake news. Sim, sim. E aquela vez, tudo que vinha na internet, o povo já tinha uma pretensão a entender que era, tipo, se é coisa da internet, é bobeira, não vou dar bola. Não dava credibilidade. Né? E isso lá na fronteira, de onde veio o modelo do Portal de Beltrão, que foi, né, o modelo do Portal Tri, lá funciona muito bem. E daí a proposta foi trazida para cá, só que aqui nós enfrentamos no início um pouco de, eu não diria um preconceito, mas assim... Uma resistência. Uma resistência, assim, um receio das pessoas de aceitar aquilo como um veículo de comunicação com credibilidade, com confiabilidade. E o Portal do Beltrão demorou alguns meses para engrenar. Só que quando teve a primeira edição do Beltrão Rolimã, organizada pelo saudosíssimo Cipó, eu fiz uma matéria para o Portal do Beltrão, lá no Beltrão Rolimã, uma matéria diferenciada. Eu fiz passagem dentro de um caixão, eu tava de calção e de chinelo, óculos escuro, andei com o Johnny Kites no trenó do Papai Noel, fiz uma matéria... Ô louco, bem aleatório. E aquela matéria, em questão de 12 horas que eu tinha publicado ela no site, ela tava com mais de 100 mil visualizações. Puxa. No site. E foi ali que alavancou, entendeu? Tem a matéria, se tiver a matéria aí, nós vamos depois... Tem, vamos rodar um trechinho pro pessoal dar uma olhada. Daí, se não tiver, também a produção se vira aí, a matéria vai pro ar. Eu providencio. Aí, muita gente compartilhando e tal, e ali que estourou o Portal de Beltrão. Aí, nesse meio tempo, também, a TV Beltrão tinha uma vaga, né, para apresentar o programa do meio-dia. Um dos dois programas do meio-dia. A época era o Edição Regional e o Diário da Informação, os dois meio-dia, né? Um até meio-dia e meia e o outro até meio-dia, até 1h05, se não me falha a memória. Foi nessa época que eu conheci nosso amigo Leonardo, popular Samba, para quem não conhece. Samba que vem de Sambanga. Você trabalhou com ele lá, né? Daí, lá conheci ele, trabalhamos lá. Daí eu comecei a apresentar o Edição Regional e ele o Diário da Informação. O Derli, que era o apresentador oficial do Diário, se não me falha a memória, naquela época estava afastado por tratamento de saúde, alguma coisa assim. O Léo acabou assumindo a apresentação do Diário e eu fui para a apresentação do Edição Regional. Mas era só isso, eu não tinha... eu não trabalhava na produção do programa nem nada, eu só apresentava. E no restante do expediente trabalhava no portal. Aí trabalhei lá por algum tempo, aí acabou vindo a Rede Massa. Menos de um ano de Portal de Beltrão. Antes da Rede Massa, como é que era trabalhar com o Leonardo lá no... Cara, era um fiasco. TV. Um fiasco, né? Eu vou arrumar... mostra aí os vídeos que eu vou te encaminhar aqui. Ah, tá. Ver vamos ver os vídeos aí, a produção vai botar aí. Ele dava muito nó, né? Cara, nós fazia tanta coisa. Era dancinha no estúdio, era piada, sabe? Assim, foi uma época bem legal, sabe? E era o contrário do que é hoje.
fisicamente falando. Porque ele era bem gordinho e eu era dessa finurinha assim, o vídeo vai mostrar aí. E hoje o bicho tá malhado, academia lá e engana tal, um pouco porque ainda tem uma barriguinha. Né? E aí eu andei expandindo, né, a minha forma física, digamos assim. Enfim, aí conheci o Leonardo e tal, e é ali que a gente começou a criar um vínculo de amizade e tudo mais. Aí, passado algum tempo, ele acabou saindo da TV Beltrão e foi quando nasceu o Beltrão agora. E aí tu foi para a Rede Massa. E daí, nesse meio tempo aí, só fazendo um parênteses, que lá no início da conversa eu falei que não tinha, Beltrão não tinha lá uma afinidade com portais de notícia. E depois disso, com o portal de Beltrão, com o Beltrão Agora, né, outros portais, por exemplo, o PP News sempre foi e é até hoje, acredito, que um dos portais mais acessados da região toda, não é só de Beltrão. Só que o PP News tem um foco em notícias policiais. Né? Só policiais. Tanto é que o próprio nome já diz, plantão policial. Né? E tanto o portal de Beltrão quanto o Beltrão Agora já vem numa proposta mais eclética, né, para trazer conteúdos que agradem a todos os tipos de público. É variado, né? Eu sempre falei, se você quer notícia policial, o PP News tem tudo lá. Agora, se você quer esporte, se você quer entretenimento, se você quer saúde, educação, prestação de serviço, tem no portal do Beltrão. Tem no Beltrão Agora. Aí outros portais que já existiam acabaram se reformulando, se consolidando, a RBJ, o próprio site do Jornal do Beltrão virou um portal de notícias também, né? E outros acabaram aí depois disso entrando nesse ciclo e hoje a gente tem vários portais, todos eles muito... porque é inevitável, né? A tecnologia levou para isso, né? Exatamente. E esse formato que a gente começou a trazer, assim, de fazer uma comunicação também um pouco mais dinâmica, com live. Se eu estiver falando besteira, quem tiver a resposta correta que me corrija. Mas eu não lembro de ter visto antes uma live de alguém mostrando alguma situação que aconteceu. Eu lembro que teve um dia que o pessoal estava fazendo uma obra lá na União da Vitória, cavocando lá e tal, o trânsito estava meio... Eu fiz uma livezinha, olha, a gente tá aqui, portal do Beltrão e tal, se você for passar aqui pela União da Vitória, toma cuidado com o trânsito aqui, o pessoal tá fazendo uma obra. Aquela live rendeu que tá louco, cara. Um outro dia deu uma chuva e o rio Lonqueador encheu, não chegou a dar alagamento nem nada, né? Mas o rio tava praticamente saindo da caixa, ali na pontezinha da Curitiba, atrás ali do Arrudão. Fui lá, fiz uma live, falei, olha aqui e tal, pá. Aquela live deu uma bombada também. Tanto é que depois disso, naquele mesmo dia, outros veículos de comunicação foram lá e fizeram live também. Entendeu? E esse formato aí de fazer dinâmico, de fazer um ao vivo na internet, aí acabou emplacando, pegou bem. Tanto é que todo mundo faz isso hoje, funciona muito bem. Sim. Entende? Eu não estou falando que eu sou o pai da criança, que fui eu que inventei. Não, como eu disse, se alguém souber que não, eu já fazia e dava certo, tá, beleza. Mas eu pelo menos não lembro, e eu lembro dali pra frente. Você diversificou, né? Eu acabei fazendo, foi uma ideia que eu tive na hora ali e funcionou bem, e funciona até hoje. E tantos outros portais que a gente vê fora de Beltrão também, na região, Pato Branco, Dois Vizinhos, hoje o pessoal também trabalha e usa esse mesmo formato e funciona bem. E não é só site, não é só portal de notícia. Rádios usam plataformas digitais, outros veículos de comunicação também acabam adotando essa mesma estratégia e está funcionando legal. Então foi uma iniciativa que eu acho que foi bem bacana, assim, que funcionou bem para a comunicação em geral. Fechando o assunto de portais. Agora respondendo a sua pergunta, Rede Massa. Então, a Rede Massa foi uma história até engraçada, sabe? Um dia teve um homicídio lá em Realeza. Aí estávamos em Realeza, eu e a equipe da TV Sudoeste. Eu pelo portal de Beltrão e a equipe da TV Sudoeste. O cara matou lá gente lá, tirando a polícia, enfim, foi um tendel. Vamos lá para Realeza. 9 horas da noite. E daí, o pessoal da Rede Massa entrou em contato comigo. Olha, eu já tinha alguns conhecidos que trabalhavam ali dentro e tal. Precisa cobrir umas férias aí e tal, e a gente andou dando uma olhada nos materiais teu e tal. O que você acha? Falei, o problema é que para eu cobrir férias de vocês, eu tenho que tirar férias do meu emprego. E eu nem tenho férias vencidas, não faz nem um ano que eu trabalho aqui ainda. Falei, mas deixa eu ver, né? E lá de Realeza mesmo, daquela situação, lá no meio de um homicídio lá, eu ligando pro meu chefe, pedindo férias para ir para a Rede Massa. E ele falou, cara, é complicado. Eu falei, pois é, mas eu acho que é uma possibilidade aí que pro próprio portal pode abrir algumas portas, a gente vai aí ter alguns contatos e tal, né? É um conhecimento que só agrega. E o meu chefe acabou autorizando, falou, não, beleza, vai lá e faz lá então.
tu vou te dar 10 dias de férias e tu cobra 10 dias de férias lá. Beleza, fui. Aí fiz 10 dias de férias do repórter da Rede Massa que estava afastado. Aí, terminou os 10 dias, ele voltou, eu voltei para o meu emprego, tudo certo. E até houve ali alguns comentários, pode ser que tenha uma outra equipe e tal, quando essa outra equipe, se essa outra equipe de fato sair do papel, você vai ser lembrado, e papapá. Falei, beleza, né? Mas não criei muita expectativa. E tá. Mas normalmente é assim que acontece as coisas, né? Quando você cria expectativa demais, não acontece. Eu não criei quando você não liga, aí que acaba... eu não criei muita expectativa, porque até não é segredo para ninguém. Eu nunca tive, pessoalmente, uma proximidade muito grande com o Matheus Viana, que era o repórter da época. Pessoalmente falando, a gente era até meio oposto, eu diria. Mas profissionalmente, sempre respeitei e acho ele um baita profissional. Um abraço pro Matheus aí. Inclusive, eu acho ele um baita profissional. E eu, na minha cabeça, naquela época, eu pensava, mas nem sonhando que esses caras vão deixar o Matheus Viana, que tem uma experiência de 300 anos de televisão, para me contratar. Eu que fiz 10 dias de TV, né? Só que, passados aí uns 30, 40 dias que eu tinha feito essa cobertura de férias, o pessoal entrou em contato e falou, olha, o pessoal da TV como um todo gostaram do teu trabalho e tal, estão querendo saber se você não quer vir trabalhar com a gente em definitivo. Aí eu fiquei naquela sinuca de bico, né? Falei, e agora? Vou ou não vou? Daí eu falei, tá, mas como é que vai ser? Qual que é a ideia e tal? Pensei, de fato, vai sair a tal da segunda equipe que tinham falado, né? Achei que era a lorota e vai sair mesmo. Mas eles falaram, só que não tem segunda equipe. Você vai ser a equipe principal. O Matheus está saindo e você vai ficar. Eu falei, pá. Começo de pandemia. A primeira matéria que eu fiz na Rede Massa foi a primeira matéria que teve que usar máscara e luva e coisa, em 2020. Aí eu falei, pá, vou encarar o desafio. Conversei com outros colegas, conversei com o André Lecei, da TV Sudoeste, que tem uma experiência de mais de 20 anos de TV, conversei com outras pessoas e tal. Eu falei, bom, financeiramente falando, para mim não vai mudar nada. Tu vai empatar. Só que eu vou encarar o desafio por conta do crescimento pessoal que isso pode me trazer, né? Uma emissora de TV grande e tal. Sim, uma rede estadual, né? E acabei aceitando a proposta da Rede Massa e foi aí que eu entrei, de fato, no mundo da televisão, no qual eu estou até hoje. Deu certo, andou bem. Você, inclusive, fazia praticamente todo dia entrada lá para o Marcão do Povo, né? Ou faz ainda? Peguei na verdade, assim, as entradas ao vivo em rede nacional, elas são um pouco, como é que eu posso dizer assim, não é frequente. Sim. Tem que ter um assunto relevante para que o Brasil inteiro se interesse nele, senão não vira pauta. E nós pegamos, pode ser que de um ponto de vista até negativo, porque geralmente as notícias que emplacam nesse tipo de situação é notícia ruim. É notícia ruim. Tragédia, tudo. E nós pegamos ali em 2021, 2022 ali, em 2021 para ser mais exato, teve uma época ali que pegou uns dias aí meio pesado na região como um todo. E teve uma semana ali, e daí tipo assim, nossa senhora, conseguir fazer uma entrada ao vivo em rede nacional é quase um prêmio para um repórter de cidade pequena que nem a gente. É uma a cada 6 meses, uma vez por ano, se tiver um assunto muito forte. E eu peguei uma embalada ali que nos 20 dias eu entrei umas 8 vezes, cara. Eu lembro que era quase todo dia. Era quase todo dia. Até o pessoal falou, pô, mas o que está acontecendo com o Beltrão, né, cara? Beltrão, que eu digo a praça, porque não era só notícias de Beltrão, eram notícias da região como um todo, né? Porque a nossa equipe era a equipe Rede Massa do Sudoeste, a equipe do SBT do Sudoeste Paraná éramos nós, né? E pegou ali, em menos de um mês ali, teve uma sequência de umas 8, 10 entradas ao vivo. Então, isso também gerou uma visibilidade muito grande para a região enquanto comunicação, né? No sentido de ter uma equipe, de ter uma estrutura capaz de entregar esse tipo de conteúdo. E também trouxe visibilidade, né, pro meu trabalho, com certeza, mas para toda a nossa equipe. Eu sempre falei, quem tava lá com a carinha lá segurando o microfone pro Brasil inteiro era eu, mas atrás da câmera tinha o David. Sim. Lá na produção tinha a Monique, né? Lá na técnica tinha a TH, tinha a Paulinho, tinha todos né, o Romeu na apresentação do nosso programa, era sempre uma equipe. Eu sempre falei, eu sou um dentro dessa engrenagem. O pessoal dá só valor a quem aparece, né? Mas o pessoal não imagina a quantidade de pessoas que tem por trás. E eu sempre fiz questão de deixar isso muito claro, né? Não, tem que sozinho. valorizar. O Ricardo, que era o nosso gestor, o Daniel Petroski, que é o nosso coordenador de jornalismo, o resto da equipe lá de Ponta Grossa também. Então, tudo isso fez com que o resultado acabasse acontecendo.
Que nem nós aqui, por trás das câmeras tem 50 aqui, né? O pessoal não imagina quanta gente tem aqui por trás das câmeras, né, mano? Tem contra-regra pra tudo Uma que é equipe lado, grande, aqui, passando fio, luminária. Tem um pra me equipe é abanar. grande aqui. Tem um pra me abanar aqui, eu falei que não precisava pra não ficar ruim. É um para apertar cada botão aqui. Inclusive, mais um café pra mim lá, por favor. Não, falar em café, eu vou fazer uma reclamação aqui, porque assim, se não tiver água semana que vem aqui, não tem programa. Porque primeiro, você acredita, no primeiro programa que eu vim fazer aqui, me deram uma xícara cheia de cabelo dentro. Aí agora secou a água, não tem mais nem água dentro. Não tem cabelo, mas não tem água mais. Mas é melhor sem água sem cabelo do que sem cabelo. Só que num primeiro momento, eu não sabia se eu me sentia desprestigiado ou privilegiado, porque na minha xícara tá escrito Leonardo. Encare isso como uma coisa positiva na sua vida. Mas daí hoje você está na Câmara de Vereadores também, né? Câmara de Vereadores também. É. Teve lá só para fazer um parênteses bem rapidinho aí, o pessoal fala, mas a Rede Massa fechou em Beltrão. Em partes, o que fechou em Beltrão foi o estúdio da Rede Massa. A gente tinha um estúdio de onde era feito o nosso programa. Mas a equipe continua ativa, no caso eu continuo fazendo parte dessa equipe, com as entradas ao vivo, de manhã e de meio-dia na programação normal. Então, de manhã e de meio-dia ainda tem conteúdo aqui da nossa região, com o material que eu continuo produzindo daqui. Não tem mais o estúdio, o programa, estúdio aqui, o programa da manhã, mas né? é feito lá em Ponta Grossa, né? Com a nossa Primeiro participação Impacto, Tribuna da Massa, exatamente. Lá em Ponta Grossa. Aí, no ano passado, em setembro, se não me falha a memória, o Everton Leite, que era o assessor de imprensa da Câmara de Vereadores, um dia, numa conversa informal, falou, tô saindo e tal. E eu na TV trabalhava até o meio-dia. Né? Depois do meio-dia, meu horário era livre. E ele falou, olha, tô saindo da Câmara e tal. Eu falei, como é que é? Ele falou, não, eu trabalho lá só à tarde. Lá a carga horária é só depois do meio-dia. E o meu na TV era só antes do meio-dia. Eu falei, dá para conciliar. Eu falei, como é que é? É assim, assado e tal. O trabalho tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tal. Eu falei, mas por que você vai sair? Eu tenho uma outra proposta, tal. Vou trabalhar num outro segmento. E eu falei, olha, eu me interessaria nessa vaga. E qual que é o procedimento? Ele falou, cara, é um cargo comissionado, tem que ser indicado pelo presidente. Né? É o presidente quem vai definir quem ocupa esse cargo. Então teria que conversar lá com o pessoal da Câmara. Ele falou, mas eu vou, quando eu comunicar oficialmente o meu desligamento, eu vou falar que eu tenho uma pessoa para indicar para, né, que pode ser uma boa opção para a Câmara. E quando ele pediu exoneração para a mesa diretora do ano passado, né, ele foi lá e falou, olha, estou saindo e tal, mas se vocês quiserem contratar uma outra pessoa que vá atender a expectativa de vocês fazendo o serviço, eu posso indicar o nome do Michael. Aí eu conversei com os vereadores, conversei com o Quintino, que era o presidente na época, né? Ele levou a sugestão para todos os demais vereadores e o nome acabou sendo aprovado e eu fui então trabalhar na Câmara de Vereadores desde outubro do ano passado. Outubro, então vai fazer um ano agora. Está fazendo um ano, mês que vem faz um ano. Quando você trabalhou na prefeitura lá de Pranchita, você foi para Brasília, né? Não. Não foi para Brasília? Não fui, não. Para Brasília eu nunca fui, não conheço Brasília ainda. Só uma que meu avô tinha uma vez. Falar em Brasília, carro antigo, você também mais brinca de carro antigo, né? Cara, eu lembrei agora disso. Eu falo dos trambiques e do sambanga, mas eu também sou trambiqueiro, que tá louco. Não, brincadeira. Eu sempre fui um apaixonado por carros, né? Tinha aquela propagandinha da Ipiranga que falava apaixonado por carro como todo brasileiro. Eu me sentia o maior brasileiro de todos, porque eu sempre gostei muito de carro. Não só carro antigo, carros novos, enfim, né? E a questão dos briques, enfim, os negócios de carro acabou acontecendo, eu sempre comecei a trabalhar no posto, que eu falei no começo da nossa conversa, eu trabalhava no posto justamente porque eu gostava de carro, entende? Para ter contato, para mexer e tal. E daí eu sempre fui daquele, meu primeiro carro foi um Uno, cara, e depois daquele Uno eu fui, sabe, sempre naquela de querer melhorar. Eu comprava o carro, dava uma incrementada nele, ajeitava, fazia ele valorizar um pouco, acabava vendendo e comprando um outro melhor, entende? E assim eu fui subindo. Então, e acabou, tipo assim, a venda do carro, ela é um negócio que quando entra no sistema nervoso do cidadão, é tipo um vício, sabe? Tu não consegue mais parar. Quem é vendedor de carro sabe disso, cara. Às vezes, tu pensa assim, esse carro não tá me incomodando, esse carro tá perfeito, tá maravilhoso. Exatamente, não tem mais nada para mexer nele, perdeu a graça, eu preciso vender e comprar outro. E daí você vai vendendo, e vai trocando, e vai fazendo, e enfim. Então, teu hobby é fazer brique com carro. Exatamente. Tem gente que joga bola, tem gente que vai pescar e eu fico lidando com carro velho. Não, porque o Michael é impressionante. Às vezes você tem uma semana, você vê ele num Jetta top, agora você tá vendo ele numa Saveiro circulando por aí, né?
Tá falando mal da minha Não, saveira? não tô falando mal. Eu só tô falando da discrepância que... Mas é isso, cara. Outra semana num Gol, aí o outro que você teve recentemente foi uma S10. A S10, sim, eu tive. Ó, nos últimos 12 meses eu acho que eu tive uns 18 carros. Ô, louco. Meu Deus do céu. Cara, eu já tive 6, Mas você nem 7... faz documento pro teu nome, né? Porque não vale A maioria pena, né? deles sim. A maioria mas deles sim. Porque, você vive na verdade, eu sempre compro eles com a intenção de ficar. Você vive no Detran trocando documento, então, né? Eu sou sócio do despachante lá que eu faço serviço lá. Oficina mecânica, então, rapaz do céu. Esses dias um dos funcionários da oficina do Alexandre, lá onde eu faço serviço lá, inclusive vou mandar um salve para eles lá, fazer uma propaganda fria aqui. Tem jabá hoje lá para Ingetec. Tem jabá lá para Ingetec. Mandar um abraço pro Alexandre lá da Ingetec. O Alexandre é cliente deles também, né? Sou Foi eu que cliente. indiquei, viu? Comissão aí. Mas te deram mate lá esses dias. Não, esses dias falaram que eles podiam fechar a oficina e trabalhar só pra mim. Não sei se aquilo foi um elogio, mas enfim. Mas é legal, cara. É como se disse, é um hobby, sabe? Não é? Sim. Mas é por gostar mesmo de. Só que daí agora, antes quando eu tinha uma carga horária de trabalho que era só meio-dia, era mais fácil. Hoje já é um pouco mais complicado, porque eu, tipo assim, eu gosto de levar lá o carro pra mexer, e eu acompanho, eu fico fuçando junto e tal, sabe? Aprendo muita coisa também. Só que agora eu já não consigo mais, né? Porque eu trabalho o dia inteiro, eu tenho que deixar lá, daí de vez em quando me mandam um vídeo, né? Aí às vezes eu chego lá 5 para as 6, eles querem fechar, eu fico lá incomodando até 6h30. Né? É tipo isso. Mas é bom assim, né? É bom. É bom a vida mais leve, mais contraída, né? Tem que ter uma diversão. Com certeza. Nem que seja de carro velho. Aí eu não recomendo, se o cara for meio estressado. Mas então é isso. Esse é Michael Silva. Já, infelizmente, estamos encerrando por aqui, mas obrigado aí pela sua presença, sucesso. E quando que vai sair o churrasquinho lá? Cara, complicado. Olha, eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui. Eu tinha preparado pelo menos uns 18 assuntos, só que daí, como vocês perceberam, eu começo a falar e não paro mais, né? Deu para falar de um assunto e meio só. Mas enfim. Mas dentre esses 18 assuntos tem alguma polêmica? Eu prefiro não aprofundar, sabe? Porque... Não, porque a gente gosta de polêmica aqui. Não, eu sei. Polêmica, assim, não, eu não contei. Eu me envolvi numa polêmica uma vez porque eu sofri um acidente de carro, cara, foi bem complicado. Aqui em Beltrão? Não, lá em Barracão. Aquela foi uma polêmica. Como é que foi? O que aconteceu? Bom, resumidamente, a gente tava num grupo de amigos, numa festa e tal. Aí eu saí, daí só um dos nossos amigos tinha carro naquela época. E eu saí da festa para ir para casa com o carro dele e acabei batendo o carro. E daí foi um bafafá bem grande, sabe? Porque daí, tipo, todo mundo achou que tinha mais gente comigo, porque daí a gente foi num grupo, né? 3 ou 4 pessoas num carro só. E daí deixaram bolsa, deixaram carteira, ficou tudo dentro do carro. Aí quando a polícia chegou lá, tinha documento de um monte de gente dentro do carro e não tinha ninguém lá. Ô, louco. E daí não sabiam se o carro tinha sido roubado, se o carro tinha sido... Enfim. Porque eu também não fiquei lá. O carro bateu, eu deixei ele lá e fui embora. Mas por quê? Qual o motivo? Sei lá. Mas tinha bebido? Eu tinha bebido, eu tava bem louco. Eu quase fui preso aquela vez. Mas você tinha quantos anos? Eu tinha 18. Ah, não, já era maior de idade. Já tinha habilitação, tudo. Enfim. Aí eu fiquei... cidade pequena, tu sabe, né, cara? Sim, a notícia eu virei assunto da cidade. Eu imagino. Por um ano não se falava em outra coisa. Olha, pelo menos isso. Eu lembro que aquela vez eu falei, meu Deus do céu, tomara que aconteça alguma outra cagada no próximo final de semana, eles começam a falar daquela e esquece a tua. E aconteceu, os caras andaram se matando na cidade lá e tal, exatamente no outro final de semana. Pensei, tô livre, né? Capaz, eu nem deram bola pros caras, o assunto lá era o meu acidente, mas enfim. Você já trabalhava na imprensa? Já. Então é por isso. O pessoal gosta de falar mal que trabalha na imprensa. Fica aí cobrando os outros, não dá exemplo, olha aí, ó. É disso aí pra pior. Show de bola, maravilha. Enfim, agradeço muito pela oportunidade e continuo à disposição. Se num próximo programa tivermos mais assuntos, eu posso vir aqui, né? Com certeza. Vamos marcar um churrasquinho, né? Vamos marcar um carninha. Vamos marcar churrasco, vamos. Vai sair isso. Valeu, Michael. Obrigado, Michael, show de bola. Um abraço, sucesso aí. Esse foi o Agora é com o Guilherme. Beijos, abraços, até a próxima semana.